Então, assim, eu me transformei muito. Nos aspectos, se você me permitir a pergunta, nos aspectos comportamentais, quais foram as principais mudanças que você observou em si mesma? Nos aspectos comportamentais e de pensamento mesmo, o que acontece? Eu não tinha uma opinião sobre as coisas, eu seguia o padrão da dona de casa que segue os pensamentos do marido, sabe essa coisa? Então, quando eu entrei nos estudos de yoga, e o estudo de yoga fala muito para que a gente se volte para nós mesmos, né? Então, olha para você, olha a sua atitude, quem é você, qual é a sua função, o que que você vem fazer aqui, né? Então, eu comecei a observar que eu teria a capacidade de ter um pensamento só meu. É uma loucura falar isso, tá? Mas infelizmente é o que acontece com muitas das mulheres da minha geração para trás, né? Você vive na sombra de um casamento, você vive na sombra de uma relação e você não consegue ser você mesma. Não porque o seu companheiro exigisse que você fosse daquela forma, ou porque sua família exigisse, é porque se você não fosse assim, você não conseguiria se sentir confortável dentro dessas caixinhas, tanto da família quanto do casamento, né? Então, eu acho que comigo aconteceu essa transformação. Eu era, de fato, muito diferente do que eu estava sendo naquele momento. Você, né, se via mais como uma coadjuvante no seu casamento? Totalmente. Totalmente coadjuvante. Eu abandonei toda a minha vida pessoal para cuidar da família, sabe? Então, era esse um ponto. E quando eu voltei para os estudos por meio do yoga, o que eu entendi era, eu sou uma pessoa, né? Eu nasci sozinha, eu vou morrer sozinha. Então, o que eu estou fazendo no mundo? Só cuidando. Não é o meu objetivo único cuidar da família. Claro, tem muitas mulheres, muitas pessoas, muitos homens que gostam de cuidar da família e que pega isso como um objetivo de vida. Eu nunca tive o objetivo de vida de cuidar da família. Uhum. Tem gente que se satisfaz com isso. Eu nunca era satisfeita. Eu era uma pessoa chata, uma pessoa reclamona, mas eu não tinha consciência de por que eu era assim. Porque simplesmente eu me abandonei, né, para viver algo que não era o meu objetivo. Não que eu não ame minha família ou os meus filhos, né? É difícil falar sobre isso, porque as pessoas confundem. Amo meus filhos, amo a família que construí, mas eu sou mais do que mãe. Eu sou mais do que uma esposa. Eu posso fazer muito mais por mim do que isso. E eu nunca tive o sonho de ser a pessoa do lar. Eu sempre quis fazer alguma coisa. Eu queria ser atriz. No começo eu queria ser... Ou então trabalhar numa empresa muito grande, sabe? Umas coisas assim. Então, foi esse o ponto que o yoga me transformou, né? Então, eu comecei a pensar em mim, comecei a pensar nos meus propósitos de vida, no que eu poderia fazer com tudo aquilo que eu já tinha e o que eu poderia criar além daquilo. E eu acho que isso foi um problema muito grande para muitos que viviam à minha volta, né? Porque aí eu já não aceitava mais, então eu discutia, eu batia de frente, não, eu não quero mais isso, não é assim que vai ser. E cada um tem livre escolha, né? Cada um faz o que quer. Então eu falei, não, assim eu não quero, assim também não quero, então acabou-se o relacionamento, a princípio, né? E até hoje, isso faz 3 anos, eu tento ainda reorganizar a minha vida familiar com os meus filhos, porque foram muitos anos, eu casei muito nova, eu tinha 19 anos quando eu casei. Foram muitos anos de vida conjugal, e como eu era basicamente uma adolescente, né, eu não soube viver adulta sem esse casamento, então eu ainda tô patinando cada vez melhor, né, para encontrar esse outro lugar. Mas eu já fiz muita coisa em 3 anos. Muita coisa, né? Então, esse é um ponto crucial da minha transformação com o yoga. A yoga transformou a sua vida, então? Transformou completamente. Qual é o grande autor da sua vida? Toda vez que eu pergunto isso para alguém que é formado em letras, tende a se repetir o nome dessa pessoa. Quero ver se vai sair o mesmo. Ah lá, vamos ver. Olha, o grande autor da minha vida, meu Deus. Eu estudei Machado de Assis, pois né? Mas então, sempre. Ele não é o grande autor da minha vida, né? Ele foi meu objeto de estudo na minha iniciação científica e no mestrado. Ele também me pauta muito em relação à minha visão de mundo, né?
Muitos dizem que eu sou pessimista, tá? Apesar da yoga, eu mudei muito também. Você é nietzschiana também? Eu sou, hein? Então é por isso. Então, muito pessimista. Mas é conflituoso você falar que você é nietzschiana e estuda yoga, Sim, né? sim. Mas eu sou muitas, Sim. né? Então, mas o Machado de Assis foi meu objeto de estudo por um bom tempo, né? 4 anos pelo menos, 2 de iniciação científica, 2 de mestrado. Mas depois eu descobri outras leituras muito importantes, como a Clarice Lispector.